Nós ouvimos tantos testemunhos essa semana nas células de irmãos do avivamento que Deus tem trazido. E eu creio realmente que Deus há de trazer um grande avivamento sobre a sua igreja nos últimos dias. Eu posso dizer que nós não estamos nos últimos dias, estamos nas últimas horas. E mais do que nunca nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos uma igreja efetiva para essa geração, uma igreja relevante para essa sociedade tão carente, tão desesperada, tão distante de Deus. Então, nós já passamos 3 domingos aí falando de várias reformas. A primeira mensagem foi sobre lei versus graça. Aí depois a pastora trouxe uma palavra falando sobre a reforma protestante, falando nós precisamos de reforma. E aí semana passada nós falamos sobre a reforma espiritual. Nós falamos de Atos capítulo 2, o batismo do Espírito Santo. Lembramos sobre a distância que a igreja teve depois da verdade do Evangelho, depois a sede do povo de Deus em receber não só o poder das Escrituras, o poder da verdade das Escrituras, mas o poder do Espírito Santo, crendo novamente em cura, batismo do Espírito Santo, dons do Espírito. E nessa noite nós queremos falar sobre uma outra revolução, que podemos chamar também de o segundo Pentecostes, ou Pentecostes dos gentios, que então nós vamos estudar hoje em 2 capítulos da Bíblia, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11. Nós não vamos ler todo ele, nós vamos separar apenas alguns versículos, mas eu vou falar bastante em cima desses 2 textos. Estão prontos? Apertem os cintos e vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos confiar no Teu Espírito, e no poder do Teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos que nós vivemos um kairós de Deus, um tempo de Deus para a nossa geração, para as nossas vidas, para a igreja local. E nós não queremos perder o tempo da Tua visitação, mas queremos intensamente viver esse mover, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite. Muda os nossos conceitos, arranca os preconceitos, seja assim no nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é Amor Sem Fronteiras. Você pode repetir? Mais uma vez para gravar? Amor Sem Fronteiras. Abre então a sua Bíblia em Atos capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 34 e 35, e aí vamos pular para o versículo 44 e vamos até o 48. É um resumo ou uma ideia do que nós vamos estudar hoje. São esses versículos. Então, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, e depois 44 a 48. Diz assim, acharam? Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém. Queridos, nós temos aqui a história de um homem fantástico, extraordinário. O nome dele é Cornélio. O texto de Atos capítulo 10 vai narrar a história de Cornélio. Cornélio, ele era um homem de autoridade, ele era um centurião romano. O centurião é aquele que era responsável por 100 soldados, então ele tinha 100 soldados debaixo do seu comando.
Ele não era um judeu, ele era chamado um gentil, e só para aqueles que não sabem, nós temos esse termo aqui, vai aparecer até sobre os gentios. O gentil é o quê? Eu e você. Todo aquele que não é de Israel. Quem aqui é israelita ou judeu? Então todos vocês são considerados gentios como eu. Então todo que não é de Israel, todo que não é um judeu, é um gentil. Então Cornélio ele era um gentil. Nós temos que lembrar que nesse tempo o povo de Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. E Cornélio, ele vivia em Cesareia, que era a capital, a sede de Roma, na Judéia. Então ele estava numa cidade importantíssima, era um homem de autoridade e era um homem rico e influente na sociedade. Só que a Bíblia vai destacar não essa influência, essa riqueza desse homem, mas a sua piedade. O que é piedade? É a expressão de culto que o homem tem a Deus, essa vida de busca, de oração, de leitura, de praticar obras que agradam ao Senhor, isso é piedade. Então esse homem, ele era simpatizante do judaísmo. Não sabemos se ele era um prosélito, ele era um discípulo, feito um discípulo dos fariseus, mas ele não era um adorador como da sua nação. A sua nação era uma nação politeísta. O que é isso? Adorava vários deuses, como Zeus, e aí vai da mitologia aí, grega e romana. Bom, ele era monoteísta, ele adorava um único Deus. Qual Deus? O Deus de Israel. Agora veja só, ele não era um judeu, ele era considerado um pagão, ele não tinha as promessas de Israel, mas ele adorava a Deus e orava a Deus melhor do que muitos crentes, porque ele orava várias vezes ao dia e ele praticava toda sorte de bem às pessoas que estavam à sua volta. Ele ajudava os judeus, ajudava as sinagogas, e a Bíblia diz que ele dava muitas esmolas aos pobres. Isso fazia parte do culto, especialmente do fariseu. Nós vamos ver Jesus falando sobre isso. Ao dar esmola, não toque trombeta diante de ti. O que a sua mão direita faz, não veja a esquerda. Está falando do culto que um fariseu entendia. Dar esmola fazia parte da sua vida de piedade. Então ele era um homem muito piedoso. E agora a Bíblia fala que ele estava na sua oração, das 3 horas da tarde. Isso é importante porque Jesus foi crucificado 3 horas da tarde e era o horário do sacrifício do cordeiro em Israel. Era um horário específico de sacrifício. Entre alguns sacrifícios que eram feitos, 3 horas era um horário que era feito sacrifício. Então ele estava 3 horas da tarde orando, e aí acontece algo. Quando ele estava orando, aparece um anjo para ele. Agora imagina você no seu quarto sozinho e aparece um anjo para você. O que você vai fazer? Como é que você ficaria? Como? Seja sincero, gente, eu ia ficar apavorado. Um anjo no meu quarto, no mínimo assustado, né? Foi o que aconteceu. Ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou aterrorizado, assustado. O que é isso? E aí o anjo fala: não temas, Cornélio. As suas orações e as suas esmolas, as suas ofertas chegaram até Deus. Deus ouviu. Ou seja, as nossas ofertas falam e as nossas orações falam. Deus ouviu a sua oração e as suas ofertas. E agora você vai mandar chamar um homem chamado Pedro. Ele está em Jope, ele estava em Cesareia. Jope ficava a 48 quilômetros de Cesareia. Você vai mandar buscar Pedro, que ele está na casa de um homem chamado Simão. E lá na casa desse homem chamado Simão, que é um curtidor de couro, você vai perguntar por Simão, chamado Pedro, e ele vai te mostrar o que você deve fazer. E aí, rapidamente, ele chama 2 dos seus empregados. Ele era um homem rico, tinha vários funcionários, ou escravos também, serviçais e escravos. Ele manda chamar 2 de confiança, manda chamar também um dos seus soldados, que eram piedosos também, muitos deles, e fala: olha, conta a visão para eles, e eles são enviados imediatamente para buscar Pedro. Agora nós temos que entender que naquela época não tinha carros como os nossos hoje, nem avião. 48 quilômetros era a jornada de mais de um dia. Naquela época, a pé eles andavam 36 quilômetros num dia
então 48 quilômetros era mais que um dia. E nós vamos ver que algo está acontecendo na onde Pedro está. Falei algo errado aí? Não. Ok, tudo bem. Então, agora eles estão a caminho, eles provavelmente andaram 36 quilômetros naquele dia e terminaram os 16 quilômetros no outro dia. Por quê? Porque eles chegam por volta do meio-dia, na onde Pedro estava. Agora, Pedro estava lá, a mesma obra que Deus estava fazendo lá em Cesareia, começa a fazer aqui. Quem era Pedro nesse momento? Era o principal apóstolo, ou um dos principais, porque 3 eram chamados coluna, Pedro, Tiago e João. Mas Pedro era o mais usado em poder, sinais e maravilhas. Então ele era uma coluna da igreja. E ele está agora hospedado nessa casa, e ele sobe na parte mais alta para orar, por volta do meio-dia, enquanto preparam comida para ele, porque ele está com fome. E agora ele está com fome, e orando, e ele tem uma visão. Mas não era um delírio, a Bíblia diz que foi um êxtase. O que é um êxtase? É como se a pessoa fosse envolvida por algo e ela entra numa outra dimensão. Poderíamos dizer, ele entrou numa 4ª dimensão, ou a dimensão espiritual. E ele tem uma visão. Nessa visão, algo desceu como um lençol diante dele. E a Bíblia dá o detalhe que, segurado pelas 4 pontas. Alguns estudiosos dizem que esse lençol representa o mundo, as 4 pontas representam norte, sul, leste e oeste. Porque algo poderoso vai acontecer aqui. Ele tem uma visão que nesse lençol estava toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves. E a voz falava para ele, Pedro, mata e come. Aí ele assustado falou, de modo nenhum, Senhor. Ele ainda continuava o Pedrão de sempre. De modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi algo que fosse impuro ou comum. E aí a visão aconteceu de novo. E por 3 vezes ele teve a mesma visão. Isso é importante nós entendermos 3, porque 3 acionava pelo menos um sino na cabeça de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro confessou para Jesus. Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E agora 3 vezes. Não sabemos se foi para realmente confirmar para ele, mas no mínimo para que ele gravasse muito bem essa visão e entendesse que era algo que Deus estava fazendo. Por 3 vezes a visão se repete. E aí a visão desaparece e ele fica ali pensando, o que quer dizer isso? Isso também me mostra que nem sempre Deus revela totalmente o que ele está fazendo. A sua revelação às vezes é parcial, mas uma coisa nós precisamos fazer, obedecer, sem saber tudo. Simplesmente obedecer. Deus sabe o que está fazendo, amém? Quando ele terminou essa visão, quem chega na porta da casa dele? Os 3 homens, perguntando por Pedro. Naquela hora, veio uma voz do Espírito e falou para Pedro, Pedro, vai com esses homens. Ele estava enviando, Pedro, vai com esses homens sem hesitar, sem duvidar. Esses homens chegaram e você vai com eles. Aí eles chegam e perguntam, tem um homem nessa casa chamado Simão, por sobrenome Pedro? E aí Pedro já aparece na porta e fala, sou eu, o que vocês querem? E aí eles chamam para dentro, e ali já começa a criar um paradigma, eles eram pagãos, eles não eram judeus, eles entram na casa, e aí eles contam a visão, e aí eles dormem naquele dia e vão sair no outro dia de manhã, e Pedro vai com esses homens. Agora, Pedro não vai sozinho. Ele leva 6 companheiros com eles, cristãos, judeus cristãos. Queridos, aqui está para acontecer então uma revolução. Diga comigo, revolução. Uma revolução vai acontecer. Para nós que somos gentios, não gentios no espírito, somos gentios na carne, porque a Bíblia fala que nós somos os verdadeiros gentios, aqueles que são da fé, os verdadeiros filhos de Abraão. Mas nós que não somos judeus, talvez não entendemos essa barreira que havia entre eles. Mas ali estava para acontecer algo extraordinário. Porque uma barreira estava sendo quebrada e essa revolução que ia acontecer ia atingir diretamente eu e você. Por quê? Como eu disse, Deus não revela suas coisas para nós, talvez de uma vez, porque a nossa cabeça é muito pequena. E quantos sabem que a grandeza de Deus não cabe na nossa caixinha religiosa? É como tentar colocar um oceano num copo d'água. Não vai dar certo.
E apesar de Jesus Cristo ter vindo, morrido, ressuscitado, enviado o seu Espírito, toda a revelação do poder da cruz ainda não tinha sido compreendida pelos discípulos. É importante você entender essa história, porque nós estamos quebrando um paradigma. Então a história às vezes cansa, então se alguém estiver cochilando do seu lado, você ajuda ele com uma cotovelada, ok? Para ele ficar bem acordado, porque Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Veja só, o povo de Israel era um povo separado por Deus. Eles se consideravam um povo único, especial. Deus fez aliança com um homem chamado Abraão e falou que era da descendência de Abraão, ele ia abençoar todas as famílias da terra, mas eles eram um povo separado. Então a lei vem para o povo de Israel, os 10 mandamentos e os 603 ordenanças, já falamos sobre isso. Os profetas vêm para o povo de Israel e o Messias, Jesus Cristo, vem para quem? Para o povo de Israel. É tanto que a Bíblia diz, veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Então todo o conceito que o judeu tem, que Deus só tem os olhos para eles. Os outros povos são pagãos, não conhecem a Deus e Deus não veio para eles, ok? A única coisa que os cristãos tinham entendido, que é mesmo os judeus dispersos, como os samaritanos, que eram uma miscigenação de judeus e tudo mais, Jesus pregou para eles, então eles entenderam que eram para pregar também para os judeus dispersos. Então agora, queridos, vamos entender. Em Atos capítulo 2, estamos chegando à parte importante dessa mensagem. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem. A igreja sai das 4 paredes e sai pregando o evangelho. Primeira mensagem, quase 3 mil se convertem. Segunda mensagem, já se multiplica, já agora quase 5 mil pessoas se tornam cristãos, e a igreja vai se multiplicando, e a Bíblia diz que todos os dias o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Em pouco tempo a igreja chega a quase 100 mil convertidos em Jerusalém. Vem a perseguição, o povo sai de Jerusalém e começa a ir para outras cidades, e eles começam a levar o evangelho. Para quem? Ainda que eles estavam indo para as outras cidades. Para quem? Somente para os judeus. Porque eles criam que só o judeu era escolhido por Deus. Eles não pregavam, eles não tinham comunhão, não entravam na casa de um gentil, não comia com o gentil. E agora então, Deus está quebrando essa barreira. E os discípulos, depois de tantos anos, vão experimentar uma quebra do paradigma de que Jesus veio para todos os que invocam o seu nome. Então agora voltamos para Cornélio. Eles andam 36 quilômetros, e aí eles, no 4º dia, por volta também do meio-dia, vão chegar na casa de Cornélio. Cornélio tinha chamado todos os seus familiares. E olha que coisa tremenda, ele tinha uma vida de piedade tão séria, tão respeitado na sua vida de devoção a Deus, que a Bíblia diz que todos da sua família eram influenciados por isso. E alguns dos seus soldados também se tornaram piedosos a Deus. Então ele chamou todos os seus familiares e os amigos íntimos. Então a casa estava lotada e eles estavam esperando Pedro. Porque o anjo tinha falado que Pedro viria e ele creu que Pedro viria. E aí então agora Pedro está chegando com a caravana, são 6 pessoas que estão vindo ali, Pedro mais 5 e os 3 homens. 10 homens chegam e aí quando Pedro vai entrar naquela casa, primeiro paradigma, Pedro vai colocar os pés na casa de um gentil. Quando ele vai entrar, Cornélio corre para onde ele está e se prostra diante dele para adorar, por causa da visão do anjo. E aí ele levanta rapidamente e fala, não se prostre, eu sou homem como você. E ele fala, olha, você sabe, primeiro ele se assusta, né? Tinha muita gente na casa lotada. Ele falou assim, ó, você sabe que não é permitido para um judeu se associar ou entrar na casa de um gentil. Mas Deus me mostrou em uma visão que o que ele santificou não devo considerar comum ou impuro. Não sei se eu mencionei na visão, o Senhor fala, o que Deus santificou não considere comum ou impuro. Eu falei isso ou não? Então tá, nessa visão, abaixava, mata e come, ele fala, de modo nenhum comerei, e o Senhor falou, o que Deus santificou não considere impuro ou comum. E agora ele está entendendo que Deus estava falando era dos gentios. Algumas coisas importantes aqui com respeito à alimentação. Qual era uma das maiores barreiras entre um judeu e um gentil? A alimentação.
Um judeu não comia muitas coisas. Por exemplo, a gente lembra-se do porco apenas, ou algumas carnes, mas tipos de peixe ele não comia. Todo peixe que não tivesse escama, ele não podia comer. Então ele jamais comeria o nosso pintado, que é um peixe de couro, né? Jamais comeria. Então são várias comidas de aves e várias determinações que você vai achar em Levíticos ali, que o judeu não comia. Então isso era uma grande separação entre um judeu e um gentil. Agora, Deus estava falando, você pode sentar à mesa com ele e repartir do pão com ele, como se ele fosse seu irmão. Então, quebra-se a barreira da alimentação. Também, ali estava. Então, ele ia sentar e entrar na casa dele. E aí, ele fala, olha, o Senhor me enviou aqui, e para que eu vim? Ele falou assim, olha, apareceu um anjo, contou a história, e ele falou assim, que você diria para nós tudo que nós tínhamos que saber. E então, a partir de agora, tudo que você disser, nós estamos prontos para ouvir. Queridos, isso é fundamental na vida cristã. Estar com os ouvidos atentos para ouvir o que Deus quer falar. Porque muitas vezes Deus está falando e nós não estamos com o ouvido atento para o que Deus está falando. Mas eles estavam ali sedentos. O que você disser para nós da parte de Deus, nós estamos atentos para ouvir. E aí Pedro fica muito encantado, ele fala, nós lemos o texto aqui, voltamos aqui ao versículo 34. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Qual que é o tema da mensagem? Amor sem fronteiras. O amor de Jesus não estava nos limites do povo de Israel. Ele falou, todos em todo o mundo que invocar o nome do Senhor, Deus vai ouvir. O Senhor não está preso nas quatro paredes da Igreja Batista Fé. Ele está atento para ouvir um coração sedento que está buscando Ele aonde estiver. Esse homem não era um cristão, ele não sabia do poder do Evangelho, mas ele estava ali, clamando ao Senhor, e Deus envia a mensagem. E agora então Pedro vai começar a pregar. Nós não vamos falar a mensagem dele, mas ele faz um resumo do que é o livro de Marcos. Inclusive alguns acham que é um livro praticamente ditado por Pedro. E ele vai fazer toda a explanação. Bom, você sabe, como um centurião romano, está aqui, conhece toda a história de Jesus. Você sabe que Deus enviou seus profetas, e Deus enviou Jesus, ungido pelo Espírito, para operar sinais, prodígios e maravilhas. Isso é sabido de todo o cidadão romano aqui dessa região. E ele foi crucificado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nesse nome, nós temos salvação. E prega para eles o Evangelho. E falou, e todo aquele agora que invoca o nome desse Jesus, será salvo. Aí a Bíblia diz, enquanto ele estava falando isso, pregando o Evangelho, o que aconteceu? Alguém lembra? O que aconteceu? De repente, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a orar em línguas. E o termo bíblico que Paulo fala, como aconteceu conosco, aconteceu com eles. Nós vimos aí no versículo, eles receberam, no último versículo que nós lemos, eles receberam o Espírito Santo como nós. O que nós temos aqui? Um Pentecoste dos gentios. Amém? Um Pentecoste dos gentios. Eu falei Paulo? É que eu gosto de Paulo, né? Mas é Pedro, gente, é Pedro. Não tem Paulo nessa história. Inclusive no capítulo 9, Paulo está acabando de se converter, então ainda ele está no processo ali de se tornar um pregador. Pode desligar aí esse incômodo aí. O pessoal passa calor, não tem problema não. Onde eu parei? No Pentecoste do gentio, gente. Pensei que vocês iam ficar super empolgados. Gente, isso é um paradigma que é quebrado. Por quê?
o Senhor estava mostrando ali que o poder do Espírito Santo é para todo que invoca o nome do Senhor Jesus. Então agora eu quero seguir aqui uma sequência, para tentarmos entender tudo o que está acontecendo aqui. Nós tivemos então a visão do anjo, tivemos a visão de Pedro repetida 3 vezes, nós tivemos a ordem do Espírito Santo para ele ir com eles. Pedro encontra Cornélio e os seus parentes íntimos ali, e acontece então algo extraordinário. O Espírito Santo é liberado sobre eles. Aí acontece uma outra coisa. Fala assim, se eles foram batizados no Espírito Santo, como é que nós podemos recusar água? Batizá-los nas águas. O que estava acontecendo aqui? Pedro, era pelo batismo que eles eram recebidos como membros, como parte do corpo da igreja, como parte da igreja de Cristo. Então Pedro estava falando, agora os gentios, esses aqui, são parte da igreja de Cristo. Queridos, isso foi uma loucura, uma revolução. A notícia corre, né? Esses boatos correm, e essa notícia chegou em Jerusalém, e todo mundo ficou escandalizado. O principal dos apóstolos entrou na casa de um gentil, comeu com eles, e ouvimos falar que ele batizou, agora o pessoal gentil agora é irmão também. E aí, Pedro é chamado. Quando ele volta para a sua casa, para Jerusalém, está feito o circo. Todo mundo está naquele borbulho, revoltado. Chama Pedro. Fala, Pedro, o que é isso? Você entrou na casa de um gentil. Você comeu com eles. Você fez o quê? Graças a Deus ele tinha levado pessoa com eles, né? Tinha 5 irmãos ali para testemunhar. E quando você está com a verdade, a coisa mais certa a fazer é você expor a verdade, de maneira tranquila. E Pedro então começa a expor toda a situação, desde a visão de Cornélio, desde o anjo que visitou Cornélio, desde a visão que ele teve, desde tudo que aconteceu, desde o batismo do Espírito Santo. E aí ele faz uma pergunta para eles: se o Espírito Santo os visitou, se eles receberam o poder do Espírito Santo como nós, quem somos nós? Quem somos nós para contrariar o agir do Espírito Santo? Aí o povo, calou-se. E aí eles, admirados, você vê como a verdade foi parcial ao longo dos anos, eles admirados falaram, então também aos gentios foi concedido o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o poder do Evangelho. E ali começa a revolução. Naquele dia, Jesus não estava vendo apenas Cornélio, nem a sua família. Jesus estava vendo a Igreja Batista Fé, em 2016, reunida num domingo à noite, adorando o seu nome. Foi ali que nasceu essa igreja. Amém? Através desse avivamento. Quero agora extrair algumas verdades práticas dessa mensagem. Então, os cristãos judeus saberem tirar toda essa acariação, e aqui nós queremos extrair algumas coisas que eu aprendo. Verdades que aprendo com essa mensagem. A primeira delas: Deus em Cristo Jesus não faz acepção, separação de pessoas. Nós fazemos isso, mas Deus não faz. Todo aquele que invoca o seu nome, Ele ouve. Então eu posso dizer que você está tão perto de Deus quanto você escolheu estar. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Você está tão perto de Deus quanto você escolheu estar, você está tão longe de Deus quanto você escolheu estar. Ele não faz acepção de pessoas. Então pode buscar o Senhor. O que nós queremos despertar nesses dias é um fogo ardente no seu coração de buscar a presença do Senhor. Não no domingo à noite, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Amém? Mas foi fraco esse amém, hein? Fiquei até desanimado para continuar pregando. Vou tomar uma água aqui. Essa é a primeira verdade que eu aprendo. A segunda: se não for a ação do Espírito Santo em nós, nossos preconceitos religiosos vão nos impedir de fazer a real vontade de Deus.
Se não for o Espírito Santo agindo em nós, e se nós não formos sensíveis a essa voz, os nossos preconceitos religiosos vão nos impedir de realizar a vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque os judeus tinham um conceito religioso. Deus só veio para os judeus. Mas se não fosse a ação do Espírito Santo, confirmando por 3 vezes a Pedro que ele tinha santificado os gentios, ele não teria pregado o evangelho. Se ele não tivesse tido aquela visão, você acha que ele entraria na casa de um gentil para falar de Jesus? Não. Isso quer dizer que uma das coisas mais devastadoras que nós temos, que se opõe à pregação do evangelho, são os dogmas religiosos. O que é um dogma? Eu coloquei de uma maneira bem simplificada aqui. Um dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como um conceito certo e indiscutível. Ou seja, essa verdade que eu tenho de Deus, ela é indiscutível. Você está dizendo o seguinte, que toda a verdade de Deus cabe nessa sua cabecinha. Você sabe tudo de Deus. Não, Deus ele age só assim. Não, Jesus, o Espírito Santo, ele age somente dessa maneira. Você está tentando colocar um oceano dentro de um copo d'água. A prova disso, queridos, como é devastador um dogma religioso, é o Estado Islâmico, como chamamos hoje aí ISIS, né? Alguém nunca ouviu falar do Estado Islâmico? Eu vou falar rapidamente deles. Se você liga a televisão, você direto vai ver falar do Estado Islâmico, que hoje se tornou um dos maiores terrores do mundo. Um dos maiores terrores do mundo. São mais violentos do que a Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como alguns falam, mas a Al-Qaeda, de Bin Laden, que já morreu também. E eles têm atormentado, eles são extremamente violentos. Mas por quê? Por causa do dogma religioso deles. E eles não fazem o que fazem achando que estão fazendo algo errado, não. Eles acham que estão prestando culto a Deus. O que eles fazem é em nome de Alá. E o que eles estão fazendo é matando os infiéis. Então, se ele tiver a oportunidade de te encontrar e souber que você é crente, puder te matar, ele vai fazer. E ele acha que com isso ainda vai suscitar coisa boa para ele. Provavelmente ele vai ganhar mais uma virgem no paraíso, né? Ele vai achar que está tudo legal. Então eles fazem todas as barbáries que eles fazem em nome da sua religião, do seu Deus. Isso é um dogma religioso. E tem muitos crentes matando as pessoas ao seu redor, deixando que o amor do evangelho se propague das 4 paredes por causa dos seus dogmas religiosos. Então, a segunda verdade que eu aprendo nesse texto, que se não for a ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, se nós não formos atentos à sua voz, os nossos conceitos religiosos vão impedir do evangelho se propagar e encher essa terra. Terceira verdade de 5 que eu separei, terceira verdade que eu extraio desse capítulo 10 e 11 de Atos, a mensagem não será pregada por anjos. Você pode dizer isso? A mensagem não será pregada por anjos. Nós temos Cornélio, um homem piedoso, ele estava ali às 3 horas da tarde, como de costume, orando ao Deus vivo, ao Deus de Israel, a Yahvé, a Jeová. E aparece um anjo para ele. Por que o anjo não pregou para ele? Por que o anjo não falou, olha, você está quase no caminho certo, mas você precisa conhecer Jesus, e não pregou o evangelho para ele? Porque anjos não vão pregar. A Bíblia diz, na verdade, que anjos anseiam por isso, mas Deus confiou à sua igreja. Amém e misericórdia. Isso quer dizer que se você não abrir essa boca, se você não falar de Jesus, os anjos não vão fazê-lo, ainda que eles queiram. Quer dizer que as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, e você fala, Deus, envia o teu anjo, toca nessa pessoa, e fala assim, mas eu já enviei você. É você que está do lado dele, é você que precisa falar desse evangelho. Deus confiou a você, homem e mulher de Deus, que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e que Ele mudou a sua vida. Pastor, mas eu não fiz teologia, eu não estudei, eu nem conheço direito a Bíblia. Mas você pode fazer o seguinte, olha, como aquele homem cego que foi curado, olha, se ele é profeta ou não, se é pecador ou não, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Você pode dizer para ele, a minha vida era assim,
E eu fui encontrado por Jesus, e a minha vida está assim agora, e eu quero te apresentar Ele, vem comigo, serra comigo, vem comigo. Cabe a você, cabe à igreja de Cristo. O Evangelho não foi confiado a anjos, foi confiado a mim e a você. É tarefa minha e sua pregar o Evangelho. Essa é a terceira verdade que eu posso extrair. Deus confiou as boas novas, diga comigo, boas novas. São boas notícias, gente, as boas novas, a nós, a sua igreja, e cabe a nós pregarmos. Aonde Deus te enviou, é lá que é para você falar. No seu trabalho, na sua escola, nas pessoas que estão ao seu redor, nos seus parentes e amigos, é para você abrir sua boca e falar de Jesus. E o maior testemunho é a sua própria vida de piedade e devoção. Quarta verdade, de 5, já estamos caminhando para o final. Apesar de sermos porta-vozes dessa verdade do Evangelho, quem realiza a obra transformadora na vida do homem é somente o Espírito Santo. Por quê? Pedro ainda estava falando e o Espírito Santo veio sobre eles. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo. Tem 18 anos que eu sou pastor, nunca converti ninguém para Jesus. E se você tentar, você vai morrer tentando. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode mudar um homem de dentro para fora. Pode falar, mas se não for a atuação do Espírito Santo naquele coração, nada acontece. É obra dele. Então é tarefa nossa pregarmos com ousadia, com intrepidez e cremos que o Espírito Santo é que fará a sua obra. Amém? Agora eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Não tenha medo de falar. O Senhor deu uma promessa para os seus discípulos. Naquela hora que vocês estiverem diante das autoridades, que vocês forem contestados com respeito ao que vocês creem, não temam, abra sua boca, eu vou colocar palavras na sua boca. E eu perguntei hoje de manhã no culto, e muitos levantaram a mão, eu acho que aqui não vai ser diferente. Quantos de vocês começaram a falar de Jesus, e aí vocês começaram a falar coisas, vocês pararam assim e falaram, nem sabia que eu sabia tanto, que eu sabia isso. E você começou a falar e você vê que a pessoa está sendo tocada. Alguém já teve essa experiência ou não? Olha ao seu redor, várias pessoas. Então quer dizer para você, fala com ousadia, com coragem, porque Deus vai colocar palavras na sua boca. Dependa do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te usar, vai te ajudar, vai trazer palavras acertadas, coisas que às vezes só a pessoa sabe. Eu vou contar uma história aqui, como ela já foi contada de várias maneiras, eu vou contar como eu a ouvi, virou até um filme. Como está sendo gravado aí, se alguém ouvir depois falar, não é bem assim, mas foi assim que eu ouvi, ok? Havia um professor em Harvard que era muito ateu e muito intelectual. E ele se opunha a todo o que se dizia cristão, especialmente na sua sala de aula. Mas um jovem, sabendo disso, depois de muitos anos de confronto, entre outros jovens, e sendo derrotado pela eloquência desse professor, esse jovem resolveu desafiar o professor. E era um jovem de oração, que confiava no poder do Espírito Santo, falou, Deus, eu não vou deixar esse incircunciso aí afrontar desse jeito o Evangelho. E aí um dia ele entra num debate com respeito a Jesus, e o professor começa a ofendê-lo, fala que isso é coisa para gente burra, inculta, pessoa fraca de mente. E aí eles estão discutindo, e aí ele começa a perder o debate filosófico, né? Ele não era tão influente como o professor. No debate filosófico, ele começa a orar ali, enquanto ele está discutindo, as pessoas em volta, vendo aquilo, já zombando do aluno, né? Com toda aquela pressão. Ele falou, Deus, não deixa eu ser envergonhado aqui, me ajuda. Aí, Deus deu uma palavra para ele. E aí ele pegou no meio da discussão e falou assim, você fala que esse Deus não existe, que você não acredita em Deus, mas eu quero dizer para você, que esse Deus que você fala que não existe, acabou de me dar uma palavra. E ele falou que se eu falar para você essa palavra, você vai saber que é ele que está falando. Ele falou, que bobeira, uma palavra, o que é isso? Mas dentro dele ele estava falando, Deus, eu vou passar a maior vergonha aqui. Se eu falar essa palavra, todo mundo vai rir. E é naquela luta, o Espírito Santo falou, pode falar. Ele falou, que palavra é essa? E todo mundo naquele tumulto falou, meu Deus, e agora? Aí toda aquela tensão, e ele fala, a palavra é biscoito.
Poucos riram, né? Mas lá diz que todos riram e começaram a zombar. E gargalhar. E o professor não. E o professor ficou sério. E começou a chorar. E ele falou, biscoito! E todo mundo que estava gargalhando agora começou a ficar mais sério, olhar para o professor. Ele falou, Deus falou isso para você? Ele falou, falou, biscoito. Aquilo remeteu a ele a sua infância. Ele vinha lutando toda a sua vida por algo dentro de si. Por mais honesto que ele tentava ser, despertou um lado negro da sua vida e ele se tornou uma pessoa perversa dentro de si. E ele identificou essa situação que ele lutou durante muitos anos, passando por filosofias e tudo mais, exatamente um evento quando ele era criança. E a sua mãe fez alguns biscoitos ali, e eu não lembro muito bem a história, se ela ia vender, ou ela... Sei que ela tinha guardado, não era para ninguém comer. E ele comeu os biscoitos. E a sua mãe perguntou e confrontou e tal, e ele mentiu para a mãe, falando que ele não tinha comido os biscoitos. Só que ele nunca tinha mentido até então, ele era uma criança pura. Mas a partir daquele momento que ele mentiu para a mãe dele, ele falou que se despertou, entrou algo dentro dele, ele sentiu. E a partir daquele dia ele lutava com esse lado negro e perverso toda a sua vida. E naquele momento, o Espírito Santo revelou uma palavra que confrontou ele. E a história aí depois se desenrola, mas a verdade é a seguinte, não temas, prega. Seja ateu, seja rico, seja pobre, seja o que for, precisa do poder do Evangelho. E não foi confiado a anjos, foi confiado a mim e a você. Amém? Prega e fala, Senhor, dá-me revelação. O que essa pessoa precisa ouvir do Senhor? E Deus vai te usar, em nome de Jesus. E a última verdade que eu quero destacar desses capítulos 10 e 11, é que a plenitude do Espírito Santo é para todos os que creem. A plenitude do Espírito Santo é para todos os que creem. Queridos, vamos falar em porcentagem. Você que já estudou comigo semana passada, Atos capítulo 2. Estavam 120 pessoas reunidas num lugar. Quando de repente o Espírito Santo veio sobre eles como um vento impetuoso, e a Bíblia diz que todos foram cheios. Qual é a porcentagem de 0 a 100 de pessoas que foram cheias? 100%. Sim ou não? Sempre se fala todos os 120, então é 100%. O texto aqui diz que enquanto Pedro pregava, nós temos agora pessoas atentas, mas eram gentios, pagãos, que estavam sedentos de Jesus. E eles receberam essa verdade, eles creram. E enquanto eles ouviram, sem Pedro ministrar, eles receberam o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos ali foram cheios, começaram a orar em línguas e receberam o dom do Espírito Santo. Qual é a porcentagem de todos? 100%. Eu não sei na onde alguns acham base para dizer, não, é que o Espírito Santo ele seleciona um aqui, outro ali, e um cá, e outro acolá. É para todos os que creem. Todos que invocam o nome do Senhor. A Bíblia só fala o seguinte, que o Espírito Santo ele distribui os seus dons conforme lhe apraz. Nós temos aqui uma diferença de plenitude do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Dons de curar, dons de profecia, dons de interpretação de línguas estranhas. Nós temos dons de maravilhas, e aí vai. O Espírito Santo distribui conforme lhe apraz. Dons de liderança, dons de evangelismo, conforme lhe apraz. Mas a plenitude do Espírito Santo, a verdade que eu encontro, tanto no Pentecoste dos judeus, como no Pentecoste dos gentios, é que todos foram cheios. Então, para quem que é, gente? Qual que é a porcentagem de todos? Todos. 100%. Precisa do quê? Crer, ansiar, buscar. Essa verdade eu tenho comigo e ninguém vai tirar. Amém? Até porque eu lutei muito para ser cheio do Espírito Santo, contei um pouco a história semana passada, e eu só entendi e recebi essa verdade quando eu entendi que o Senhor, aquele texto qual Jesus falava o seguinte, se você sendo mal, essa foi a revelação de Deus para mim, o Rema, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. Se vocês sendo maus, se um filho pede
pão, você não dá pedra, se pede um ovo, você não dá cobra, se pede peixe, você não dá escorpião. Vocês são maus, dão boa coisa aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, se vocês pedirem o Espírito Santo. Eu falei, então é só pedir. Eu não preciso pagar penitência, eu não preciso fazer 40 dias de jejum e oração, eu preciso pedir e receber e crer. E aí, naquele dia que eu entendi isso, eu pedi e recebi, fui cheio do Espírito Santo. No outro dia, eu estava com tanta vontade de ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, no outro dia eu viajei, orei 6 horas seguidas. Até quase deu cãibra na língua. Tanta vontade que eu tinha de ser batizado no Espírito Santo. Mas eu quero dizer para vocês que a plenitude do Espírito Santo é para todos os que creem. Posso ouvir um amém? Então, queridos, eu quero concluir essa mensagem e nós vamos ter um tempo de oração. A gente está fazendo um tempo de oração antes da mensagem, mas hoje nós deixamos para o final da mensagem. Por quê? Porque eu quero dizer para vocês que o amor do Senhor é sem fronteiras. O Senhor ama você e a mensagem da cruz e o poder da cruz é para todos os que creem e a plenitude do Espírito Santo é para todos os que invocam o seu nome. Eu quero dizer para você que esse poder está disponível para você hoje, em nome de Jesus. Você pode crer nisso? Então nós vamos nos colocar em pé. E o nosso desejo nessas semanas é que realmente aquilo que Deus começou a fazer no nosso meio, esse kairós de Deus que é aberto, continue a incendiar o nosso coração e anseio no nosso coração aumente por buscar a presença do Espírito Santo, buscar esse renovo, buscar esse avivamento, e eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio, porque nós cremos, buscamos no nome de Jesus, amém? Coloca a sua vida diante do Senhor, fala, Senhor, eu quero te buscar, eu quero a tua presença, eu anseio pela presença do Espírito Santo, eu anseio por esse fogo, eu anseio por essa transformação, eu anseio por essa visitação, toca-me, transforma-me, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Doce presença
Santo de Deus, nós queremos invocar a Tua presença. Não apenas nessa noite, Senhor, mas nós queremos, durante toda essa semana, ansiar por Tua presença, buscar a Tua presença. Nós queremos a Tua visitação. Nós queremos ser relevantes para essa sociedade, em nome de Jesus. Mas essa noite eu peço, visita o Teu povo com renovo, com poder. Libera nessa noite curas sobrenaturais. Aqueles que estão enfermos, toca agora pelo Teu poder, em nome de Jesus. Eu repreendo toda opressão, toda cadeia, toda culpa do pecado. Visita o Teu povo nessa noite. Vento impetuoso sopra sobre nós. Glória Pentecoste, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós. Glória Pentecoste, toca, cura, liberta, batiza, visita, acende fogo, acende a chama em nós. Quebra cadeias, prisões, amarras, glória por terra, seja livre. Nós queremos estar sensíveis, Senhor, a essa visitação. Queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Sabemos que o Seu avivamento também começa com arrependimento. Traga ao nosso coração, Senhor, arrependimento. O Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Que haja um profundo arrependimento nos nossos corações e abandono desse mundo perverso. Quando nós recebemos Jesus, nós saímos do mundo. Mas quando recebemos o Espírito Santo, o mundo sai de nós. Arranca o mundo dentro de nós, Senhor. As paixões da mocidade, a avareza, o apego a esse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode se assentar.